Oi pessoal, tudo bem? Prazer, me chamo Davi, sou estudante da Escola Valfrido Maciel Monteiro, localizada no Morro do Abrigo, e hoje estou apresentando mais uma vez o projeto Fala Estudante, uma parceria com a Seduc e o projeto Jovens em Ação. E hoje os convidados são a professora Vivian e o professor Eduardo. E vamos começar nosso querido programa fazendo uma pergunta para os dois, que eu considero uma pergunta boa para iniciar uma conversa. Qual foi o principal motivo para vocês dois se tornarem professores, vocês seguirem essa carreira de ensinar as pessoas? Boa noite a todos, eu me chamo Eduardo, estou muito feliz de estar aqui, atendi prontamente o convite do Bruno, saúdo a todos os colaboradores da Seduc. A minha carreira como professor, ela veio ao meu encontro, porque eu entrei muito cedo para fazer faculdade, tinha 17 anos. Mas acredito que depois vou ter a oportunidade de relatar um pouco mais sobre a minha história de vida. Mas quando eu voltei a fazer a faculdade no ano 2000, eu não imaginei, o meu curso era licenciatura, né? Licenciatura em Ciências Biológicas. Mas eu não ingressei no curso com o firme propósito de ser professor, mas sim de ter uma graduação, de me requalificar, de me colocar de novo no mercado de trabalho. E no primeiro semestre do meu primeiro ano, eu recebi um chamado de uma escola particular para ser professor de Química. E até então o que eu sabia de Química era... eu tinha feito uma matéria de Química Geral e Inorgânica. E eu abracei. E estou até hoje. Já faz 26 anos. Boa noite, eu sou a professora Vivian. Queria agradecer o convite, estou muito feliz de estar aqui hoje. E o que me levou a ser professora foi o meu primeiro contato, sem ser como aluna. A minha sogra é professora e fez um convite para eu ajudar em algumas coisas que ela precisava em sala de aula, e eu me apaixonei de olhar para a escola com uma outra visão. E a partir disso eu entrei para a faculdade, também assim como o professor Eduardo, entrei muito cedo. E assim que me formei, já fui para a sala de aula e estou até hoje. Como eu estava olhando, lendo sobre vocês um pouco, vocês são professores de tecnologia atualmente e usam bastante de outros artifícios, não só a questão das aulas de robótica, para poder ensinar a tecnologia para as pessoas. O professor Eduardo, por exemplo, que dava aula para mim, a primeira matéria dele foi sobre cordas. E foi uma aula incrível. A gente fez um trabalho sobre isso, um trabalho incrível. A gente trabalhou diversas coisas, não só a questão da tecnologia. A gente pensou sobre mais o pensamento computacional, a tecnologia em si, a matéria de tecnologia e inovação não engloba só a área da tecnologia. Envolve tudo que inova a nossa humanidade em geral. As cordas, por exemplo, são um tipo de tecnologia. E eu até hoje escuto gente falando que o Eduardo não dava aula de tecnologia, e eu discordo. O Eduardo dá uma ótima aula de tecnologia. E eu tava olhando assim, mais pro lado do que eu peguei, e eu vi que você usa bastante as aulas de empreendedorismo em geral para poder dar essa aula. Como é que funciona mais ou menos isso? Acho muito legal o seu posicionamento, porque eu acredito que um dos objetivos que nós temos nas aulas de robótica e de tecnologia é mostrar que o ensinar a pensar é mais importante do que ensinar a usar a ferramenta. Então, é pensar também nas soluções dos problemas do cotidiano, né? Então, a gente trabalha algo hoje que os alunos vão levar para a vida. Né, professor? Com certeza. O Davi, ele lembrou de uma atividade de corda, que são os nós. Então, eu costumo enfatizar, logo para os sextos anos, para que eles desvencilhem tecnologia de eletrônico. Porque num eletrônico, é lógico que existe tecnologia ali. Sim. Só que tecnologia é uma maneira de pensar. Tecnologia é tudo que o homem é capaz de fazer para que ele tenha menos esforço, mais economia. Eu vou dar um exemplo. Os arcos romanos. Além da estética ser maravilhosa,
tem muita tecnologia ali. Agora, os arcos romanos remontam antes de Cristo, logicamente. E qual é a tecnologia que tem ali? Olha, se tem um arco, tem um espaço vazio. Se tem um espaço vazio, não foi usado tijolo. Se não foi usado tijolo, economizou-se o quê? Barro. Se economizou-se barro, economizou-se lenha para assar o tijolo, para assar o barro, para que ele virasse tijolo. Economizou-se mão de obra, porque não precisa tanto trabalhador para fazer um muro, sendo que haverá uma quantidade de espaços vazios muito grande. A tecnologia está ali. No nó, a nossa malha ferroviária, professora, em quilômetros, é a mesma comparada a 100 anos atrás, é a mesma. Então, nós optamos pelo modelo de transporte rodoviário. O caminhão move o país. Agora, o caminhão move o país porque os caminhoneiros sabem fazer nós. Se não fosse os nós, como que aquelas cargas estariam bem acondicionadas e arrumadas no caminhão? Então a tecnologia está ali. Ao invés dele levar 1 tonelada, ele leva 5, porque ele sabe fazer nó. Então tecnologia é a maneira de você pensar e não está estritamente relacionada aos eletrônicos. E é o que a gente procura fazer na sala de aula. E o professor Eduardo, nas últimas vezes que ele, infelizmente, teve uma coisa para fazer e não conseguiu mais dar aula pra gente, uma cirurgia, ele estava ensinando a gente sobre química, aproveitando para dar esse ganho de química e ensinar a gente em geral sobre esse estudo que ele passou pra gente. Ele tinha até curso de química de aulas extras que eu participava. Era para os nonos, mas eu era do 8º. E ele viu que eu tinha potencial e quis me inserir lá. E você planeja fazer algum projeto com seus alunos, de fazer nem que seja uma coisa mais simples, de coisas extras, de aulas extracurriculares, cursinhos simples? Então, eu sou conhecida como a professora dos projetos. Todas as escolas que eu passei aqui em São Sebastião, estou na rede desde 2018, acho que em cada escola que eu passei, eu desenvolvi algum projeto, porque eu acredito no protagonismo estudantil. A gente tem que pensar fora das paredes da escola, sabe? A gente tem que pensar não só no presente, mas o futuro. Então, os projetos me movem. Esse ano mesmo, mais recente, eu estou, desde o ano passado, dei uma sequência, né, na Escola Edileuza, em Maresias, na Escola Mateu Luca, inaugurei ano passado, e eu consegui dar essa sequência de projetos, então, vindo do ano passado para esse ano, e nós construímos tantas coisas legais, ver o brilho nos olhos das crianças e dos adolescentes, e eles perceberem, sabe, a capacidade, eles descobrindo novas habilidades. É tão bonito de se ver. E nós fizemos um projeto no Mateu Luca de criação de robôs, e nós montamos uma sala que eles poderiam ter essa vivência. Ficou a coisa mais incrível. E ver as crianças, sabe, montando da base, pensando em como seria o projeto, construindo. Alguns tinham motor, os robôs andavam, e ver essa participação, ver esse engajamento, é o que me move, não tem preço. E aproveitando esse gancho que você falou do protagonismo juvenil, o protagonismo juvenil, né, está sendo bastante ressaltado esse ano passado também foi, principalmente com a criação de diversos projetos como esse, do Fala Estudante, que é um projeto que eu considero muito bom, que realmente o estudante, se ele quer, ele tem que ter um protagonismo, porque ele tem que se mostrar que ele consegue aquilo que ele quer. Que querer é poder, que o conhecimento que ele adquire é o maior poder dele. Que ele consegue ir para caminhos que ele nem mesmo ele imagina. E eu gosto desse tipo de projeto que incentivam a ideia de dar protagonismo aos jovens. E
de projeto, assim, qual foi o seu favorito? Que você gostou, assim, que você tem um carinho especialzinho por ele? Olha, eu acho que um dos projetos que ele ainda acontece na escola Mateu Luca, eu acho que é o meu favorito, que a professora Camila Sais, minha grande parceira ali dentro, começamos o ano passado, de mídia. Então, os alunos que gostam, tá? Então não é algo que é obrigatório para todos os estudantes, eles se inscrevem nesse projeto e aí começa a acontecer. Então, tem aluno que prefere montar roteiro, tem aluno que prefere ficar fora das câmeras e fazer a filmagem, e tem aluno que quer aparecer. Então, acontecem esses vídeos que vão para o Instagram da escola, sempre pensando em questões da escola mesmo. Então, vídeos que são gravados ali, sala de aula, refeitório, direção, tendo um objetivo, tendo um intuito. Então, teve a atividade da Semana do Caiçara. Então, os alunos precisaram montar esse roteiro para divulgar esse sábado que a gente recebe a comunidade. E é uma forma até de divulgação, porque é um dia tão importante, né, que esses sábados letivos, quando eles acontecem, porque aí a comunidade ela está presente dentro da escola. Então, eu acho muito legal. E você, professor? No Valfrido, a última escola que você estava continuando um projeto sobre curso de Química. O senhor pretende continuar algum outro tipo de projeto em alguma outra escola? Esse curso te marcou, né? Marcou, cara. Porque você já tocou... Até hoje eu não esqueço de ensinar. Mas que eu fico feliz, porque muitos aspectos desse curso da Química, dependendo como você aborda ele, você faz o aluno precisar exercer o pensamento computacional. Ele detectar um problema, ele decompor esse problema em partes menores, porque se o problema é decomposto em partes menores, fica mais fácil resolver uma parte pequena do que uma parte grande. Esse projeto de Química ele vai continuar em Maresias a partir da semana que vem. Não sou professor dos nonos anos, mas conversei essa semana com o diretor e a partir da semana que vem, esse projeto de Química vai continuar agora lá em Maresias. Eu até queria aproveitar que ele citou lá em Maresias. Nós estamos trabalhando juntos, né? Eu estou no segmento do Fundamental 1 e também tem acontecido algumas aulas interessantes para os pequenos, né? Então, não é só no Fundi 2 que acontece, mas é um processo que vem lá dos pequenos para o Fundamental 2. Exemplo, nós temos uma sala de informática, então tem um processo que eu faço com os alunos do terceiro e aí dou continuidade no quarto e vai subindo para o quinto até ir para o Fundamental 2. Do uso dos aplicativos dos computadores. Então, começa na base, no terceiro ano. Como que liga, o que serve, né, cada objeto, o que é o teclado, o que é o mouse. Eu uso muito o aplicativo do Paint no terceiro ano. Então, eles aprendem a usar a ferramenta, como que usa, para que usa. E aí, vou para o quarto ano, ele vai aprender no Word, porque ele já aprendeu a outra ferramenta, e assim sucessivamente. E uma pergunta mais geral, assim. Por que vocês quiseram escolher a área de tecnologia e não seguir na carreira que vocês tiveram, como, por exemplo, química ou biologia? Quiseram ir para a área de tecnologia e não manter no que vocês conhecem. Então, Davi, a disciplina Tecnologia e Inovação, ela foi uma novidade para mim. Eu sou professor seletista e, por ocasião da atribuição, no meu momento de escolher, a carga que estava disponível para mim era a Tecnologia e Inovação. Ora, essa disciplina era oferecida para quem é licenciado em Ciências Biológicas. E automaticamente, então, eu vou desenrolar, eu vou conseguir. Foi um desafio muito grande para mim. Não foi assim uma superação. O professor Eduardo, ele também tem as suas dificuldades em relação aos eletrônicos.
E talvez seja por isso que eu mantive assim, eu preciso trabalhar o pensamento. O pensamento é o mais importante. Então, se eu preciso trabalhar o pensamento, eu acabei descobrindo novas maneiras de exercer meu trabalho, que é ligar lá as coisas, os neurônios na cabecinha do aluno e fazer novas conexões que antes não existiam. E se o aluno faz novas conexões onde antes não existiam, em outras palavras, ele ficou mais inteligente. Ele tem mais ferramentas, ele pode abrir a caixa de ferramentas e escolher qual ferramenta que ele vai utilizar da caixa para resolver o determinado problema do dia dele. E isso pode ser feito de diferentes maneiras. E isso que me motiva muito. Vou te dar um exemplo, Davi. Com os 6 aninhos, a semana passada, nós trabalhamos um jogo de quadra com bola. Por eu ser educador físico, eu sou credenciado a usar a quadra. Chama-se garrafa ball. É uma queimada utilizando-se garrafa PET. Você já fez na minha escola? Você jogou? Joguei. Você gostou, Davi? Gostei. O que parece uma brincadeira trivial não é. Porque tem que existir, além do pensamento individual, tem que existir estratégias. E essas estratégias vão acontecendo como insights. Os alunos vão percebendo que não adianta, porque uma vez que você colocou a garrafa na sua quadra, você não pode mexer mais na garrafa. E eles vão percebendo que aquele local inicial que eles tinham deixado a garrafa não é o melhor local. E eles vão descobrindo outras maneiras de interagir, de tal modo que eles consigam derrubar a garrafa da equipe oponente primeiro. Então eu percebo ali equipe de colaboração, raciocínio lógico, estratégias, empatia com aquele que erra. Empatia com aquele que erra. No começo era muito cobrança, até um pouco de umas falas mais pesadas. Depois eu percebo que o companheiro errou, ele percebe que não adianta nada brigar com o companheiro. Então, essa disciplina, ela aborda muita coisa. Ela nos dá a possibilidade de abordar uma miríade de situações. Eu fico muito feliz de poder lecionar. Eu escolhi tecnologia porque eu gosto desse desafio. Como eu gosto muito de trabalhar projetos, eu acho que sair da sala, trabalhar outras coisas, mostrar que tem muita coisa, como eu falei no começo, além das paredes, foi uma das formas que eu encontrei, que eu me encontrei dentro da educação. Vou até citar uma aula também, aproveitando o exemplo do professor Eduardo. Eu usei o kit de robótica com os alunos do Fundamental 1 e eu lancei um desafio. Eles precisavam se dividir em grupos e eles precisavam construir a torre mais alta que eles conseguissem. E eles começam, né, com aquele engajamento, porque eles vão construir e de repente quebra. Aí começa a frustração. Principalmente para os pequenos, isso é terrível, né? E aí eles começam a ficar nervosos, aí constrói e aí quebra de novo. E aí, como professora mediadora, eu chego e pergunto, por que está caindo? Eu lanço a pergunta para o grupo. E aí eles começam a falar, opa, é porque está muito fino. Não, é porque não tem base. E aí eles começam a fazer esse trabalho também. E é muito importante, né? Esses momentos de trabalho em equipe, de tentativa, de erro, de acerto, porque a gente vive numa era totalmente tecnológica. As crianças elas já nascem praticamente com celular e tablet na mão. E é importante mostrar que existem coisas além disso, né? E quando os alunos entendem que eles precisam se unir, eles começam a dividir, às vezes, a tarefa. Então, você monta a base, eu monto o meio, você fica com a parte de cima. Eles começam a ter um outro olhar. E começa a fluir, começa a dar certo, começa a dar resultado. E isso é muito, muito legal de ver. Eu gosto pra caramba dessa coisa de... Você já chegou a fazer essa aula da torre? Já. E é uma coisa muito interessante. Aquela área de tecnologia, que menos vocês falando,
não só trabalha tecnologia, pode trabalhar tudo. Pode trabalhar português, matemática, qualquer coisa pode ser trabalhada nessa matéria. E é uma matéria que trabalha tanto o cérebro do aluno que faz ele raciocinar. É uma matéria que desafia o aluno a querer. E é uma coisa que chama a atenção dele. O aluno se sentir desafiado é o que faz ele querer. Sim. A fazer esse processo. E é interessante porque hoje, na tecnologia, é tudo muito rápido, né? Então, a gente está acostumado com vídeos de segundos. Então, esse processo de fazer pensar, de vocês precisam resolver, vocês precisam trazer essa solução. Porque, às vezes, eles até cobram qual que é a resposta, como que faz. Ficam nessa dependência porque estão acostumados a ter tudo pronto. Então, é muito legal lançar esses desafios e falar, então, pensem, o que pode fazer diferente? Então, a gente fica ali só mediando para trazer a resposta dos próprios alunos. O aluno pensar nessa matéria é uma coisa que às vezes acaba brilhando o olho do professor. Você vê, quando o professor gosta de ensinar, ele brilha o olho de ver o aluno pensando e se dedicando nessa matéria. Que não é só as aulas de robótica em si, as aulas de robótica também fazem parte do cognitivo, que desenvolvem o cognitivo do aluno, que também trabalham em equipe, a empatia em geral. Mas tecnologia em si, a matéria, tecnologia e inovação é para você inovar. A tecnologia, em resumo, é inovação, inovar e inovar. E você gerar novos tipos de aula, aulas dinâmicas, desafios toda vez, gera principalmente essa inovação no aluno que dá vontade nele. Você me lembrou de uma aula que eu fiz. Os alunos queriam jogos, queriam ter equipamentos no recreio. Falei, então tá, como que a gente vai resolver isso? E aí a gente conversando durante a aula, vamos arrecadar dinheiro. Tá, como que a gente vai arrecadar dinheiro? E aí surgiu a ideia de uma oficina de pulseiras de miçangas. E aí eu fiz uma parceria com a professora de educação financeira. E a gente ela trabalhou a questão de lucro, juros, e eu trabalhei com essa parte da mão na massa mesmo. E aí eles fizeram, depois teve esse processo da venda, e todo o dinheiro arrecadado, eles compraram algumas coisas relacionadas a jogos, bolinha da mesa de ping-pong, para eles terem o objetivo deles alcançados, né? Que eram relacionados aos jogos. E aí também depois nós fizemos aulas de construção de jogos. Então, usando materiais recicláveis, eles também precisavam construir. E aí esses jogos também ficavam disponíveis na escola para eles utilizarem. Surgiu até mesa de sinuca. Ficou muito legal. E sobre essa relação de o aluno desde cedo ter esse conhecimento computacional inserido na vida dele? Então, a disciplina tecnologia, ela te permite também trabalhar os conteúdos de português e de matemática. Nós não podemos deixar esses conteúdos, que são denominados conteúdos mães, né? A matemática, o português, só na responsabilidade dos professores da área. Porque nós precisamos que o aluno interprete o nosso texto. Então, se é o nosso texto, nós temos que trabalhar com ele leitura, interpretação, escrita, correção, só que trabalhando um texto de tecnologia. Na área da matemática, vamos trabalhar matemática, mas, logicamente, puxando a sardinha abraço para a nossa sardinha, né? Como é que nós podemos trabalhar matemática? Fazendo uma decomposição vetorial, que é super importante, transformando numeração binária em numeração decimal, porque ali nós estamos aplicando a divisão, a multiplicação, a potência e detectando possíveis deficiências em determinados alunos que, em conjunto com a professora da área, podem ser sanadas mais rapidamente. E isso a tecnologia nos permite, professora. Verdade, às vezes o aluno, ele nem percebe que ele está aprendendo, né, a matemática ali,
E ele gosta, porque é uma aula diferente, é uma aula que ele está experimentando coisas novas. Essa aula mesmo dos números entra o pixel art, então através dos números ele forma um desenho, e isso é incrível. Então ele quer formar aquele desenho, então ele precisa primeiro decodificar os números para chegar, para alcançar isso, né? E é muito legal. O nosso tempo está acabando. Eu agradeço de coração todo o tempo que vocês deram pra gente e quero agradecer novamente a todos vocês, agradecer essa oportunidade que a Seduc me deu para poder participar desse projeto. Eu queria agradecer a parceria que eu tenho, tanto na Escola Odileuza quanto na Escola Mateu Luca, com os professores, a gestão, e queria fazer um agradecimento especial para o meu coordenador, né? A gente tem que falar dele, o professor Bruno, é um grande parceiro, está sempre disponível. Às vezes eu pego o celular, Bruno, me ajuda aqui, e ele prontamente atende, traz ideias, está sempre ajudando, é uma pessoa incrível. Queria agradecer à Secretaria de Educação pelo convite, a você por, né, conduzir tão bem esse podcast, e eu estou muito feliz. Eu também agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Davi, eu fiquei muito feliz de te ver. Quando você estava descendo a escada ali, eu falei, mas, meu Deus, é o Davi. Eu até fiquei um pouco mais calmo. Agradeço ao Bruno pela essa parceria já de 3 anos. Bruno sempre muito solícito, inteligentíssimo, mas humilde, muito acessível e extremamente inteligente. A professora, que estamos trabalhando novamente juntos esse ano, um prazer estar aqui com você, professora. O que eu desejo para mim é o que eu desejo para você. Um ano letivo maravilhoso, de muitas conquistas e felicidade, que a gente possa transbordar em felicidade e trazer os alunos para cada vez mais perto do que a gente acha que é o ideal para eles, né? E agora a gente é da mesma escola, né? Pode sair uns projetos legais. Com certeza. Agradeço a Seduc e é isso. Meu muito obrigado. Agradeço novamente a participação de vocês. Estamos chegando ao final do nosso episódio. Siga nas redes sociais Seduc Sansebá, Jovens em Ação Sansebá. Inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe o like e compartilhe. Muito obrigado por esse episódio.